No terceiro. Da educação, da cultura e do desporto. Seção 1ª. Da educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4º. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5º. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. Inciso 6º. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Inciso 7º. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 8º. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultando às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso em idade própria. Inciso 2º. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso 3º. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4º. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Inciso 5º. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6º. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7º. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2º. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva,
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Artigo 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que, inciso 1º, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, inciso 2º. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à, inciso 1º, erradicação do analfabetismo, inciso 2º, universalização do atendimento escolar, inciso 3º, melhoria da qualidade do ensino, inciso 4º, formação para o trabalho, inciso 5º, promoção humanística, científica e tecnológica do país, inciso 6º, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto,